ela foi campeã nas quadras, vestiu a camisa da seleção brasileira e é considerada uma das melhores atacantes de todos os tempos no vôlei feminino. Ana Moser, atleta de elite, escolheu defender que esporte é para todos, independente da habilidade ou da sorte. Ela é medalhista olímpica, campeã mundial, com um histórico de títulos que nem dá para listar aqui. E a nossa convidada hoje, porque conhecer melhor a luta para democratizar o acesso ao esporte no Brasil pode nos ajudar a entender que Brasil é este, com 200 anos de independência. Ana, muito obrigada por participar aqui do nosso programa. É um prazer poder conversar com você. Prazer é meu. Prazer é meu. E eu queria abrir te perguntando, que Brasil é este, com 200 anos de independência, no esporte? É uma história toda, é uma grandiosidade, né? Um tempo muito maior do que a gente dá conta, né? A gente mal e mal dá conta do nosso tempo hoje, né? E esse momento que a gente vive no mundo é realmente um teste muito grande, né? Para a fé das pessoas. E aí, dizendo assim, até pós-pandemia, porque o que a pandemia trouxe foi um acordar, um despertar para a necessidade ou da importância da saúde. Muita gente se despertou para a necessidade da atividade física. Mas a gente ainda vive num mundo em que atividade física, esporte, para saúde, para lazer, para convivência, ainda é muito dispensável, né? Então, mesmo a gente tendo recebido a Olimpíada, a Copa do Mundo no Brasil, muito recentemente, não foi isso que mudou nada em termos de relevância e de existência do esporte para todos, né? Como você disse na abertura. Eu vi em entrevistas anteriores você citar bastante o exemplo de Londres, quando se preparou para as Olimpíadas, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Como é mudar uma política pública de esporte com impactos em vários aspectos de desenvolvimento das crianças, né? Iniciou antes da Olimpíada com uma priorização da educação. Então, a educação para jovens, né? A relação de educação com os jovens e a relação do esporte para jovens. Entre outras coisas, para ajudar os jovens a fazer boas escolhas. Imagina só. Com a Olimpíada, o esporte se fortaleceu. Eles estabeleceram uma meta, uma visão de legado interno e uma visão de legado internacional. Foi até nessa que a gente participou, porque o Brasil participou do legado internacional da Olimpíada de Londres, com alguns projetos pontuais. Mas, enfim, lá internamente, eles desenvolveram, eles tinham lá na estrutura educacional deles as escolas especialistas em diversas áreas. E eles criaram, na época, foram 400 escolas especialistas em esporte pelo Reino Unido inteiro, né? E cada escola dessa, ele tinha como função e responsabilidade influenciar toda a rede de escolas, escolas que não eram secundárias, escolas primárias, escolas outras, e clubes, toda aquela rede que estava no entorno dele, ele tinha uma responsabilidade de influenciar. Então existia um financiamento, uma metodologia, foi se estabelecendo as redes, e isso interiorizou o esporte, deixou uma marca, né? Primeiro que era um investimento direto, né, do governo, como se nós aqui tivéssemos o governo federal investindo nos municípios, né, distribuindo recurso para os municípios aplicarem na ponta. Era mais ou menos isso. Então, depois da Olimpíada diminuiu esse recurso, mas mais da metade da estrutura se manteve e foi assumida, né, pelos recursos, enfim, dos parceiros envolvidos. Então, dentro da área, eles tiveram outras iniciativas de atividade física para a população de uma maneira geral. Eles tinham meta de quadruplicar o número de pessoas ativas, né? E teve quem visitava Londres antes e esteve na Olimpíada, ou próximo da Olimpíada, viu a mudança. Uma intenção de mudar uma cultura? De uma intenção de botar, no caso, né, essa estratégia das escolas, botar no dia a dia dos jovens práticas esportivas e que ele ele crescesse nesse ambiente esportivo e que essa vivência dentro desse ambiente esportivo de desafios, superações, aprendizados, tudo que o esporte dá para essa juventude, né? Autoestima,
enfim, fazer parte de grupos, né, e isso fosse ajudar essa cultura dentro do dia a dia dos jovens, ajudar na atuação cidadã desses jovens, né, que eles pudessem fazer boas escolhas, né, imagina a simplicidade disso e a grandiosidade disso, né, fazer boas escolhas. Então, isso é o esporte que traz essa vivência, fazendo com que a pessoa aprenda sobre processo, aprenda sobre uma série de coisas, né? E vivencie isso. E a experiência da Inglaterra foi nesse sentido, né? E mudaram as escolas, mudaram o cotidiano de grandes cidades como Londres, enfim. Mas, Ana, você criou o Instituto Esporte e Educação em 2001. Já era um projeto social anterior, né? Assim que você saiu das quadras, você foi para o terceiro setor para trabalhar em projeto social para beneficiar crianças de baixa renda e melhorar o acesso à prática de esporte para essa população, né? Você, em várias entrevistas, disse que se incomodava porque praticar esporte no Brasil era uma questão de sorte. Quando eu comecei essa história, eu não sabia onde é que ia dar, né? A gente tinha, eu tinha uma incomodação de que realmente eu tinha sido uma privilegiada e o que eu podia fazer para contribuir. O que a gente podia fazer, junto com as pessoas que eu convivia, a gente foi para essa parte mais até científica, né, dos processos de ensino-aprendizagem, como é que se ensina esporte para criança, para todas as crianças, não só para os habilidosos. Então, adaptação de material, adaptação de espaço e adaptação de didática, né, trabalhar com jogos, não trabalhar com exercício, né? Se você coloca uma criança para fazer aquele, né, futebol, que todo mundo tem uma imagem, né, mental, fazer, né, vai com a bola, conduz a bola pelos cones, né, vai driblando os cones e aí entrega pro colega, quem é habilidoso, o menino que é habilidoso vai lá e passa pelos cones. Quem não é habilidoso vai passar vergonha, vai ficar ali, vai perder a bola, vai ter que correr atrás, vai ter risadinha do colega e tal. Então você tem assim algumas, e o cara, enfim, ele fica 2 segundos fazendo, né, 10 segundos fazendo atividade e 10 minutos esperando na fila a sua vez. Então, no esporte educacional, que é o que a gente aprendeu a fazer no Instituto, cria ali uma situação que todos conseguem participar. E aí, na participação, vai desenvolvendo. Começamos com um coordenador, 2 professores, 2 estagiários, mais eu e mais uma secretária. E aí, a gente foi para comunidades de baixa renda, escolas públicas. E aí, fomos crescendo, né? Ampliando o número de professores, ampliando os espaços. A gente chegou a ter 50 núcleos, né? Hoje a gente tem 20 e poucos núcleos. E aí todos os professores fazendo, né, a mesma metodologia, né, quer dizer, a mesma forma, a gente desenvolveu essa metodologia, sistematizou. E aí passamos a formar professores, outros. Então a gente desenvolveu projetos de formação de professores. A gente, por um patrocínio privado, né, de empresas, a gente oferece para municípios. E aí forma durante 1 ano, 2 anos, os professores da rede pública. Às vezes professor de educação física, às vezes professor de classe, né, professor generalista, como se chama. A gente está chegando esse ano talvez em 1.050 municípios. Isso dá quase 10% aí dos municípios, 20% dos municípios brasileiros, né? Eu imagino que você tenha uma coleção incrível de histórias para contar, né, de alunos e professores que você atendeu. Você pode compartilhar um pouquinho disso com a gente? A gente tem muitos casos de crianças que declaram isso, que eles se sentem respeitadas, ouvidas, né? Então tem uma questão também da gente começar a aula com uma roda de conversa, né? Sempre tem roda de conversa no começo e no fim da aula, todo mundo sentando, todo mundo do mesmo nível, não é o professor em pé, as crianças ou enfileiradas ou sentadas, e o professor num outro nível, né? É todo mundo no mesmo nível, vai dando espaço para participação, vai dando tema para as pessoas se colocarem, vai levando pergunta para as crianças levarem para casa, para trazer a resposta e para refletir em cima, né? Então, não é só o esporte, é mais do que o esporte, né? Então, isso para as crianças, elas se sentem respeitadas, elas se sentem ouvidas. A minha opinião tem valor, né? O que eu falo é ouvido. A gente tem momentos em que só nós é que fazemos a atividade. Então nós temos protagonismo.
E isso é autoestima. Isso é fazer coisas, aprender a fazer coisas. Quantas vezes a criança está na escola e efetivamente o professor não sabe o que ela tem, o que ela faz, né? Quem é ela ali por trás daquela, né, pessoa sentada numa carteira escrevendo. Então ali no esporte a gente dá aí essa oportunidade. Isso faz toda a diferença. Tem ex-aluno que tá jogando profissional basquete, acho que estava no interior de São Paulo, em Brasília, enfim, profissional, ganhando dinheiro. Quase seleção brasileira, ou já foi para a seleção brasileira. A gente tem ex-aluno que foi jogar na Europa, mas a gente tem vários ex-alunos que viraram professores, entendeu? Então, ou viraram profissionais de outras áreas, e professores trabalhando com a gente. Então a gente tem hoje muitos, são dezenas. O cara que está dando aula, ele é morador daqui, ele era eu. Eu posso ser ele amanhã. Então, né, mudou totalmente, né, a relação. E isso é uma coisa que ela pode ser multiplicada, né? A gente tem também depoimentos de professores que quando a gente leva essa estrutura que a gente faz sistematizada, ela é uma coisa muito lógica, né? Então o professor, nossa, abre, sabe? E de repente fica muito mais fácil, né? Muitas vezes o professor sofre para dar aula, mas se ele muda a visão dele, tira só o olhar para os habilidosos, as dores vão embora, porque muda a relação. Enfim, é uma maneira de fazer esporte para todos. Para garantir essa democratização, né, do acesso ao esporte, ainda tem chão pela frente, né? E você está lutando para que políticas públicas eficientes sejam desenhadas no país. A gente está muito longe, viu? Assim, se a gente tivesse 2 aulas de educação física por semana, a gente está falando de 80 horas por ano de atividade orientada. E milhões de crianças não têm nem esse acesso. A Organização Mundial de Saúde fala de 1 hora por dia. Então seriam 5 horas por semana. Né? Então a gente está muito longe disso. Para chegar nisso, são várias coisas. A gente tem, vou começar falando das legislações que são fruto ou são, né, resultado de muita luta de várias lideranças aí da área esportiva, de diferentes níveis, né? Mas vou destacar o Atletas pelo Brasil, que é a organização que também criei, além do Instituto Esporte e Educação, que aí são ex-atletas, atletas engajados de várias gerações aí. Queria só fazer uma observação sobre quem são essas estrelas. Lars Grael na vela, Daiane Santos na ginástica, né, o Flávio Canto no judô, Gustavo Borges na natação, tem o Raí no futebol. Realmente a elite do esporte no Brasil, né? Com esse mesmo pensamento, que fomos privilegiados e que precisa ter para todos, né? E a gente buscando estratégias. Então a gente tem trabalhado muito. A gente não faz projetos, a gente faz advocacy, né? A gente luta pelas causas e dá voz às causas, e no caso também atua estrategicamente no Congresso, que a gente aprendeu a fazer isso. E as legislações são a Lei Geral do Esporte. Essa Lei Geral, ela condensa toda a legislação do esporte, mas especialmente para a nossa área, ela estabelece o sistema. Porque a gente só tem o sistema que a gente tem no Brasil, é aquele sistema federativo de clubes, federações, confederações e COB. Isso existe. Quantos atletas de judô tem? Você sabe. Quantas competições de natação tem? Você sabe. Mas você sabe isso. Isso dá 4% da população, talvez, que esteja envolvido nisso, 5% no máximo, né? Sendo bem otimista. Você tem 95% da população que não está atendida sistemicamente com o esporte. Então, a Lei Geral ela estabelece isso, quais são as prioridades, né, as competências da União, dos estados, dos municípios, a relação com a sociedade civil. Ela estabelece um Fundo Nacional do Esporte para que seja federal, estadual e municipal, junto com um Cadastro Nacional de Esporte.
para estabelecer a relação de mapeamento de todas essas instituições que fazem esporte no país, que não são esses clubes, federações e confederações que já está organizado. Uma outra legislação é o Plano Nacional de Esporte, né? Que o esporte não tinha nada disso, não tem sistema, não tem plano, ele acontece por acaso, né? Acontece por boa vontade ou por algum poder econômico, algum interesse econômico, né? Ou cultura aqui e ali, também não vou dizer que não tem nada, porque tem muita coisa acontecendo, mas não é espontâneo. E a terceira legislação é a renovação da Lei de Incentivo ao Esporte, que tem vigência, né? Não é como a Lei Rouanet, que é eterna. Essas são as legislações que podem dar apoio a essa estrutura que precisa acontecer na ponta. O esporte não tem recurso, o esporte tem 0,03% do orçamento federal, 0,3% do orçamento federal. Nem isso. Teve durante a Olimpíada. Agora deve estar bem abaixo disso. É praticamente inexistente. Mas a educação tem, a saúde tem, a assistência social tem. E a criança é a mesma. Então, né, e tem projetos de esporte, tem ações de esporte, de movimento na educação, na saúde, na assistência social. Só que não tem uma relação de política. Uma não conversa com a outra, né? Não tem política, né, que possa ser aplicada pelas outras pastas, né? Então tem que ter intersetorialidade. Então também tem essa visão. Aí já tem a questão até do direcionamento das emendas parlamentares para ações dentro, né, para atender metas do plano. Né? Se você tem um plano, você tem metas a atender, tanto de espaços, quanto de número de professores, quanto de recursos humanos. Né? Você tem uma série de metas dentro do plano nacional que com essa visão de construção, né, de sair do que está hoje para avançar. E aí você vai, né, orientando, um plano vai orientando até as emendas parlamentares e o orçamento, né, público de uma maneira geral. E isso te traz algum otimismo? Isso aí. E renova a tua fé na possibilidade do Brasil mudar a forma de lidar com o esporte? Não, com certeza, porque tem muito a ser feito, né? Mas assim, nós estamos na fase de construção das ideias, aí depois nós vamos passar para a fase de aplicação disso, né? Porque a lei tem que pegar, né? Se a lei não pegar, não acontece, né? É um trabalho sem fim que a gente vai avançando. Assim, a gente aprende no esporte que não é só a medalha olímpica que é a vitória, né? Não é só o campeão brasileiro que é o vitorioso, né? Vitorioso é eu sair do ponto que eu tô e me superar e dar passos, né? E isso é vitória. Então a gente vibra com as pequenas vitórias, né? A gente tem tido algumas vitórias aí com essas legislações. Você é reconhecida por ter posições firmes, ter tido posições firmes em quadra, né, fora de quadra ainda como atleta, e posição política muito firme também depois, né? E eu queria que a gente falasse sobre esse momento icônico da história do vôlei brasileiro, que eram os embates, né, da seleção feminina de vôlei com a seleção brasileira feminina de vôlei com a seleção cubana de vôlei, né, que tem um momento no qual você parte para a briga ali na rede, né? Com que afetos você olha para esse momento passado, né? E o que você tem, o que você traz hoje para sua vida de aprendizagem? Primeira geração de vôlei que rompe, né? Feminina que rompe a barreira do pódio olímpico, né? Do pódio mundial. A gente já tinha sido vice-campeã mundial 2 anos antes daquela Olimpíada de Atlanta em 96. E a gente, Cuba dominante. E nós éramos a equipe que não era tão forte quanto elas, mas muito habilidosa e muito corajosa. E a gente se moldou como jogadoras e como pessoas, muito em cima desse embate, né? Dessa luta para superar a distância que nós tínhamos delas, né? Nós éramos muito distantes, nós fomos recuperando isso. Então, essa história, né? Essa foi a nossa história, né? de luta, né? O ápice era aquela Olimpíada. E era a nossa chance, né? De chegar a uma final olímpica. E aí, engraçado, porque assim, rapidamente a gente tinha feito tudo certo. A gente tinha ganho de Cuba na primeira fase. A gente saiu em primeiro na chave da primeira fase. E, né? Maravilha, nossa, ganhamos de Cuba na primeira fase.
Só que Cuba se abalou tanto com a nossa derrota que perdeu para a Rússia também. E aí, ao invés de ficar em segundo, e nós em primeiro, na primeira fase, ela ficou em terceiro. O que aconteceu? Nós cruzamos na semifinal e não na final. Né? Se ela tivesse seguido a lógica e vencido a Rússia, que era a lógica, a gente só se cruzava na final. Então, tudo isso estava ali envolvido, né? E a gente podia não ficar... A gente acabou ficando fora do que era o mais merecido para nós, que era a final. Porque eram as duas melhores equipes. Vôlei tem uma ética, né? É igual tênis. Você não xinga, você não fala alto. No vôlei também não pode. E aí foi onde me nació la estratégia de ofender as brasileiras. Sabe assim, olhando pra você, elas faziam um bloqueio e gritavam. Y como Ana Mose me tocaba a mí, y era más fuerte, pues aproveché, le decía cosas. E elas faziam, e os juízes não faziam nada, e eu ficava louca da vida, porque os juízes não faziam nada, e não podia fazer, só que elas faziam, e os juízes não faziam nada, e a gente que perdia a cabeça, e perdia mesmo. E aí elas faziam isso o jogo inteiro, e fizeram no jogo de semifinal o jogo inteiro. E aí o jogo acabou, e elas continuaram, né? E ali que eu estourei, pedi para elas, né, pararem, respeito, né, a nossa luta ali. Nunca se rendían, nunca se rindieron. Y eso es de respetar, o sea, um equipo para respeitar. Para os brasileiros, acho que foi muito mais gratificante do que para a gente, para ser sincera. Por isso que eu amo esse povo, né? Eita, povo que tá feliz com tudo. E aquilo ficou. E esse espírito, eu acho que ajudou a moldar o espírito do voleibol brasileiro, entendeu? Porque ele traz aquela luta lá. Não foi só minha, era eu, a Marcia Fu, Ana Flávia, a Fernanda, Ilma, Virna, Leila, Ida, né? Todas aquelas jogadoras que eram tão raçudas quanto, né? E que ajudaram a construir ali. E nós nos moldamos, né? Como atletas e como pessoas, né? Muito em cima dessa história, né? Dessa rivalidade, né? Na verdade, dessa competição, né? Que competição é comparar competências, né? Era o que a gente fazia ali. Ana, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por você ter participado aqui do Que Brasil é Este, né? Com 200 anos de independência. Obrigado a vocês, o prazer foi meu de participar.